Está na luta, no corre-corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador. Bom dia a todos, está no ar Papo TA, um programa feito pelos servidores técnicos administrativos da Universidade Federal para todos os trabalhadores. A proposta do programa é discutir o mundo do trabalho e questões relacionadas a diversões, cultura e tudo mais. Hoje estamos aqui com o Doni. Bom dia a todos. E eu, Arley. Para você entrar em contato conosco, você entra pelo nosso e-mail papo.ta.radio@gmail.com e também pela nossa página do Facebook, facebook.papo.ta.radio. Hoje a gente vai discutir questões relacionadas a os ataques que estamos sofrendo do governo federal em relação à nossa carreira e tudo mais. E está conosco hoje aqui o servidor da Universidade Federal do Paraíba, Marcelino Rodrigues. Ele é coordenador de organização sindical da Fazubra. Bom dia, Marcelino. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Rádio Universitária, do programa Papo TA. Ter a oportunidade de esclarecer algumas questões sobre a política que o governo está implementando hoje para funcionários. E nós temos aqui também a Gláucia, que é colega do Marcelino lá na Universidade Federal da Paraíba, e que está aqui na região porque vai participar junto com o Marcelino, junto conosco, do congresso da CSP com Lutas, né, que é a central que nós somos filiados, e temos então a felicidade de contar aqui com a presença dos dois, a Gláucia também no estúdio. E vamos dar sequência ao Papo TA. Vamos ouvir uma música agora. Vamos ouvir Zé Ramalho com Admirável Gado Novo. Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA. Acabamos de ouvir a música de Zé Ramalho, Admirável Gado Novo. Doni, você quer bater um papo aí com o nosso companheiro Marcelino? Claro, eu vou bater um papo, todos nós aqui vamos ficar aqui, aproveitar a presença dele, que é da Coordenação Geral da Fazubra. E justamente na quarta-feira passada, nós realizamos a Assembleia dos Técnicos aqui da Universidade, que aprovou, sem nenhum voto contrário, o indicativo de greve que a plenária da Fazubra apontou para o dia 23 de outubro. E a gente gostaria então de ouvir do Marcelino os motivos, né, Marcelino, que levaram à indicação desse dia 23. E você fique à vontade também já para fazer aí um panorama aí dos ataques do governo Temer. À vontade, o microfone é seu, Marcelino. Agradeço, obrigado mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Na verdade, a gente já começaria a discutir essa questão dos ataques do governo Temer, do que ele chama de reformas. Na verdade, a gente que já questiona a própria determinação do que seja reforma. Porque reforma a gente entende, as pessoas, os trabalhadores, as pessoas mais simples, você vai reformar a sua casa, você vai melhorar a sua casa, você vai ajeitar um quarto, você vai ampliar o banheiro, você vai fazer um primeiro andar, e na verdade o que o governo coloca como reforma não é retirada de direitos. O que nós chamamos de contra-reforma, na verdade, são ataques duríssimos à classe trabalhadora, de conjunto, especificamente à universidade, que o governo tem implementado, a partir da reforma trabalhista, a partir de outros projetos que ele tem ainda que não conseguiu votar, como a reforma da Previdência, e especificamente em relação à universidade, retirada, corte de verbas, né? A gente viu agora em determinados ataques o suicídio do reitor da Universidade de Santa Catarina, e
com perseguições e, recentemente, com a ameaça de mandar um projeto especificamente que atinge o Estado administrativo para destruir nossa carreira. Né? Esse projeto visa impossibilitar quem ainda não tem direito de se qualificar através das capacitações, que são cursos mais rápidos, e das qualificações, que são as graduações, mestrado, doutorado, que é quem dá uma dinâmica à nossa carreira. Na verdade, incentiva o trabalhador técnico administrativo a se capacitar, está sempre melhorando sua habilidade profissional, sua habilidade laboral. E o governo ameaça mandar para o Congresso um projeto que acabaria não só com a nossa carreira, com toda a carreira de serviço público. Foram anos de luta, anos de conquista, e o governo, na verdade, ameaça apresentar esse projeto. Nós estamos nos reunindo não só com a federação, que tem um indicativo de greve, mas com todo o fórum de servidores federais, que é o FONASEF, e a gente tem indicativos, na verdade, de construir conjuntamente uma greve do conjunto de servidores federais. Não dá para aceitar, entre outros projetos, como a reforma da Previdência, que atinge toda a classe trabalhadora, também os servidores federais, que a gente vai terminar morrendo no serviço, no trabalho, quando não vai ter mais condições de se aposentar. E aqueles que conseguirem se aposentar, não vão se aposentar com integralidade, entendeu? Então, essa é a realidade hoje desse governo que está enlameado em denúncias de corrupção, várias dessas denúncias comprovadamente através dos meios de comunicação, com rios de dinheiro sendo apresentado, e ao passo que implementa determinados projetos que só atacam a classe trabalhadora e particularmente o serviço público e as universidades públicas. Então nós estamos com um indicativo de greve. Esse indicativo de greve ele está condicionado ao envio para o Congresso da reforma da Previdência e da destruição da nossa carreira, mas nós estamos fazendo rodadas de assembleia durante a semana para a gente reafirmar nacionalmente a disposição ou não da categoria de ir para o embate e impedir mais esse duro ataque do governo federal, do governo corrupto, do governo Temer. Marcelino, você mencionou aí o fórum, o FONASEF, é isso? Isso. O fórum. E aqui, por exemplo, na quarta-feira a gente decidiu o indicativo de greve. E as outras categorias, você tem notícia de como estão isso? Olha, existe já várias movimentações. A CONICEF, que é uma confederação enorme, que aglutina vários setores, como a cultura, como IBGE, INCRA, já tirou indicativo de greve também para novembro. Então, assim, não só a FASUBRA, como as outras categorias, o Andes, está em mobilização, construindo um calendário de lutas conjuntamente, e que esse calendário de luta visa organizar a categoria para um indicativo de greve também. Logicamente, o governo está com sérios problemas dessa última denúncia, né, que pode culminar no impeachment, e a gente está se preparando, se organizando nacionalmente, mas a gente só deflagra a greve se caso o governo tenha fôlego ainda esse ano de enviar alguns projetos, como eu citei, que reduz carga horária, reduz salário, que mexe na nossa carreira, que mexe na aposentadoria. Então a gente está se organizando com outras categorias que estão também em mobilização, com um calendário de lutas para culminar numa possibilidade de uma greve conjunta. Mas cada um tem seu ritmo, cada categoria tem seu ritmo, né? E de acordo com esse ritmo é que a gente vai tentar tirar um calendário unificado. Uma coisa que eu queria tocar com você, Marcelino, é que os meios de comunicação, eles mostram toda a manobra que existe lá dentro do Congresso Nacional para salvar o Temer, assim, a partir daquela maioria de aliados do Temer. E algumas pessoas dizem que o governo faz o ataque ao serviço público, né, às universidades e os demais serviços públicos, para poder ter uma reserva de dinheiro para poder comprar esses parlamentares. A gente sabe que isso também é fato, mas nós sabemos que todo o conjunto de reformas, na verdade, não se reduz a comprar deputados, né? O conjunto de reformas é um projeto maior, né? Que Temer tenta e está, de fato, alguns deles já votaram, que é de uma reestruturação do Estado, né? Na verdade, é um projeto global de ataque ao conjunto do serviço público, não só aos servidores, nós falamos especificamente dos nossos salários, mas ao conjunto do serviço público,
Primeiro, com a aprovação do teto do gasto, em que o governo limita durante 20 anos simplesmente a infração. E nós sabemos que isso não resolve. Eu estou andando aqui no campus e vejo que existe um crescimento, como vários campos que tem várias universidades federais. Existe todo um crescimento e para manutenção e execução de conclusão desse crescimento é necessário que tenha um orçamento muito maior do que a limitação do orçamento à inflação. Ao passo que ele faz isso, ele implementa a reforma da Previdência, ele ataca o conjunto dos servidores, ele apresenta e aprova o projeto de terceirização, ou seja, é um conjunto de medidas orquestradas que visam atacar o conjunto da população mais pobre, que é quem se serve do serviço público, quem se serve da educação pública, quem se serve da educação, da saúde pública, são os trabalhadores mais pobres, as pessoas mais simples. Então, quem vai ser mais atingido com esses ataques? É a população mais pobre. Quem tem dinheiro paga plano de saúde. Quem tem dinheiro tem saúde privada. Então é isso. Legal, Marcelino. Vamos dar uma pausa para tomar uma aguinha e enquanto isso vamos ouvir uma música. Vamos ouvir Zé Geraldo com a música Cidadão. Voltamos na 95.3 Rádio Fiscar. Estamos no programa Papo TA e ouvimos agora Zé Geraldo com a música Cidadão. Estamos aqui conversando com o companheiro da Fazubra, o Marcelino Rodrigues. Marcelino, uma pergunta. Uma das preocupações dos servidores, dos trabalhadores das universidades federais em relação à greve é a questão do corte de ponto. O que você tem a falar sobre a questão do corte de ponto? Por exemplo, aqui a gente tem uma preocupação que se o reitor, aqui no caso é reitora, se a reitora vai abonar é a palavra certa, Sim, dona? pode ser. Abonar as faltas, né? Se abonar as faltas, ou seja, ou ela vai mandar o corte de ponto para o Ministério da Educação. O que você fala sobre isso? Olha só, com esse governo, com os ataques que ele tem desferido, e a justiça que está ao lado dele, logicamente, por isso que ele não cai, nós entendemos isso, há uma possibilidade de corte de ponto. Agora, nós estamos dialogando com a ANDIFES, que é a Associação dos Reitores, nacionalmente, e eles tiraram uma carta duríssima em relação aos ataques da universidade. Então, eu acho que a nossa orientação nacionalmente tem sido para os sindicatos dialogar com os reitores. Nós reivindicamos a autonomia universitária e não é possível que com tanto ataque, que com tanta medidas que destroem a universidade pública, que foi construída com patrimônio durante anos, os reitores encaminhem a possibilidade do corte de ponto dos técnicos administrativos. Então, eu acho que nacionalmente há um diálogo com a ANDIFES, há um bom diálogo. Eles reconhecem o duríssimo ataque, como eu repito, tiraram uma carta duríssima fazendo críticas aos ataques do governo, e nós esperamos que esse diálogo com os reitores
ou essa pressão, digamos assim, alguns reitores se insistirem em admitir o corte de ponto, surta efeito, porque na verdade o que o governo está fazendo é um absurdo. Por exemplo, eu tenho um mestrado, eu tenho 52% a mais pela qualificação, e isso faz com que os servidores se estimulem a se qualificar, para dar uma assistência, um serviço melhor. Se o governo tirar isso, que é o projeto dele, nós vamos daqui a 5, 10 anos estar ganhando salário mínimo, entendeu? Então não tem como a gente não ir para a luta. Mas, logicamente, quem vai decidir é a categoria, em suas assembleias, como a daqui já decidiu, que aceita o indicativo. Correto. E a Fazubra, ela tem alguma discussão com a entidade dos docentes? Andes, né? O Andes, a outra que aqui faz parte é o Proifes. Proifes. Tem alguma discussão com essas entidades? Tem sim. Na verdade, o Andes, nós temos um diálogo diretamente com o Andes. A gente tem se reunido através de um fórum e reuniões quase que semanais com o Andes especificamente. E existe uma disposição dos docentes também ir para a luta e em assimilar essa possibilidade de indicativo de greve. Olha só, no caso do docente também, como é que um docente vai dar uma aula de qualidade se o governo insiste em retirar a conquista da carreira que faz com que ele se qualifique e ele receba um salário à altura de dar uma boa aula, de produzir uma boa pesquisa, entendeu? Então nós temos sim um diálogo com o Proifes mesmo. O Proifes, na verdade, foi uma entidade que nós entendemos, pelo menos o conjunto da direção, que é uma entidade que foi criada nesse num determinado período, que tem uma relação mais direta com o governo anterior, né? Mas assim, não é uma entidade que tem tanta representação como o Andes. O Andes é uma entidade que historicamente tem organizado a luta, que historicamente tem estado ao lado da defesa dos direitos dos trabalhadores, dos docentes especificamente, e tem tido atividades ao longo de vários períodos com a federação também, com a Fazubra, né? Não o mesmo caso do Andigos, que a gente entende que em determinado momento não tem essa mesma disposição de lutar como antes. Então assim, é constante o nosso debate, é constante a nossa programação, nós temos feito debates conjuntos, reuniões, para que a gente possa sair unificado com os docentes também. Infelizmente aqui o Sindicato dos Docentes é afiliado ao Proifes, né? Então é triste isso. Mas em questão do teto que o governo tenta implementar, diz que vai implementar, tem alguma posição, alguma coisa assim, ou ainda só rumores? E você diz em relação à carreira? Em relação à carreira, isso. Olha só, tem sim, tem um projeto. Nesse projeto o governo cria uma grande carreira com todo o conjunto de servidores, excetuando o judiciário. Os políticos normalmente, né, em todas as reformas não pegam os políticos, infelizmente, é um absurdo. E que nesse caso, qual é o grosso da intenção do governo? Nós, especificamente técnico administrativo, nós podemos ampliar nossa carreira através das capacitações, como eu falei, são cursos mais rápidos, e através da qualificação, são cursos de longa duração, como os cursos de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado e graduação. Qual a proposta do governo? A proposta do governo, pasme, impediria, ou seja, que você tivesse uma ascensão através da capacitação e desses cursos de qualificação, que são cursos de longa duração. E quem já tem, então quem não tem ainda, não teria mais o direito. Para você ter uma ideia, um doutorado chega a 75% do salário. Você viu o absurdo que o governo está querendo fazer com a carreira. E quem ainda não tem? Quem já tem, ele congelaria, ou seja, viraria como algumas gratificações que alguns servidores têm, como auxílio crédito, que ao longo dos anos vai diminuindo e chega a uma quantia irrisória, insignificante. E quem ainda não tem, não teria mais o direito. Nós sabemos que tem milhares de técnicos se qualificando, se capacitando, fazendo os cursos de pós-graduação. Esses não teriam mais o direito de colocar na carreira. Ou seja, é um brutal ataque ao serviço público. Falamos isso, que não é só o salário do servidor, é um brutal ataque ao serviço público, porque numa situação dessa dada, não tem outra alternativa que não procurar uma outra forma de trabalho para poder suplementar o seu ganho. E isso, logicamente, traz uma consequência direta para o atendimento à população, né? Dos técnicos que atendem à pesquisa, que atendem aos laboratórios, que atendem ao público em geral.
Então, assim, é um ataque duríssimo. No grosso tá essa concepção, né? Tem um outro projeto também, já que você toca, que é reduzir a carga horária reduzindo o salário. Ou seja, é um absurdo isso. Que nosso salário já está achatado ao longo de anos e o governo insiste também em apresentar um projeto que achataria mais ainda o nosso salário. E tem também o projeto do desconto da Previdência, né? Aumento da O alíquota, aumento né? da alíquota, né? Muito bem lembrado. Na verdade, seria uma subtração, um roubo do nosso salário em 3% a mais, que iria para 14%. Ou seja, nós sabemos que o falado rombo da Previdência, que não existe, está provado por N fatores matemáticos, que não existe rombo na Previdência, mas o governo tem dado isenções e mais isenções. Nós vemos aí a grandes empresas, inclusive, por exemplo, com a JBS, que deve milhões, alguns até bilhões ao governo. O governo, ao invés de cobrar, dá isenção e quer tirar esse déficit, chamado déficit que ele coloca no orçamento, que não existe, nas costas, mais uma vez, dos trabalhadores, aumentando a alíquota para 14%. Mais um outro projeto duro de ataque ao conjunto dos servidores federais, enfim. Marcelino, vocês que estão lá na Fazubra, né, e naturalmente acompanha melhor o cenário nacional, as universidades estão bastante estranguladas, né, com a questão do financiamento. Aqui em São Carlos, por exemplo, a própria reitora admitiu que não sabia se conseguiria chegar até o final do ano com a verba que tinha aí. Como é que você tem visto as demais universidades aí, esse problema do estrangulamento que visa, inclusive, né, a gente sabe que visa depois privatizar, né, a intenção de privatizar. Como é que você tem visto aí? A sua universidade, por exemplo, a Federal da Paraíba, né? O que você nos fala sobre isso? Olha só, Dani, é impossível ter alguma universidade que não esteja passando por esse estrangulamento financeiro, porque é um corte tremendo, são cortes em cima de cortes. Nossa universidade está na mesma situação, tendo que fazer... Olha só o que aconteceu na nossa universidade, lá no UFPB, por exemplo. A UFPB pegou a conta da luz, vou dar um exemplo, R$1 milhão, e ao invés de pagar a conta da luz, ela dividiu, fez um acordo, dividiu em 10 parcelas, para pegar esse dinheiro e pagar as contas. Ou seja, olha só a que nível nós chegamos de situação nas universidades públicas, entendeu? Então, isso é o geral. A Universidade do Rio de Janeiro chegou a não iniciar o semestre, uma das maiores universidades do país, chegou a não iniciar o semestre porque não tinha como pagar as contas de água, de luz, enfim, o básico. Beleza, Marcelo, nós estamos chegando aqui ao final. Acho que uma última palavrinha aí, que temos alguns minutinhos, sobre então a gente construir essa greve, né? É isso, a greve está na mão do técnico administrativo. Na verdade, quem decide o indicativo e a entrada direta na greve são os trabalhadores organizados em suas assembleias. Na verdade, a federação só organiza, e nós acreditamos que, se o governo insistir com esses ataques que nós apresentamos aqui, a categoria que sempre lutou vai responder de forma positiva, não vai se calar e ser derrotada sem lutar. É isso aí, estamos chegando ao final do programa Papo TA. Queremos agradecer o companheiro Marcelino Rodrigues, a Gláucia, que nos acompanhou aqui. Nós agradecemos a presença, o espaço, entendeu? E estamos dispostos a vir quantas vezes for necessário. Então, estamos terminando o Papo TA. Na próxima terça-feira, às 9 horas, estamos de volta. Abraços a todos e não esqueça, ou nos integramos ou desintegramos. Abraço a todos, até mais. Abraço a todos. Bom dia a todos, um abraço.